Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do canal de Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Bárbara Mocini, monitora da disciplina. Fui orientada pelo professor Ronaldo Gismondi. Nesse vídeo abordaremos um caso de ascite, dor abdominal e febre. Aproveito para lembrar a todos que esse material é destinado exclusivamente para médicos e estudantes de medicina, sendo seu uso vedado a profissionais de outras áreas. Bom, então vamos ao nosso caso clínico. O nosso paciente é um homem de 60 anos sem comorbidades prévias. Ele refere para a gente que há 6 meses ele vem evoluindo com aumento do volume abdominal, redução do apetite e emagrecimento, 10 quilos. Ele fala que nas últimas 24 horas ele evoluiu com dor abdominal, que é constante e piora os mínimos movimentos, e com febre, motivos que o trouxeram à emergência. Sobre a febre, ele refere que a temperatura dele está acima do normal continuamente há 24 horas. De história prévia, ele relata que houve um politrauma na adolescência com necessidade de transfusão sanguínea. Ele é tabagista, 40 maços anos, e ele faz o consumo de 3 garrafas de cerveja diariamente há 10 anos. Na história familiar, nós não encontramos nada digno de nota, nem na revisão de sistemas. Vamos agora ao exame físico do nosso paciente. Nosso paciente tem os sinais vitais como a pressão arterial de 110 por 80, uma frequência cardíaca de 108, uma frequência respiratória de 20, uma oximetria de 97 e uma temperatura axilar de 38,6 graus Celsius. Ele está lúcido, orientado no tempo e no espaço, e ele tem um regular estado geral, está cianótico, anictérico, hipocurado, hidratado, com o tempo de enchimento capilar normal e extremidades aquecidas. O exame neurológico dele é normal. No aparelho respiratório, ele só apresenta murmúrios vesiculares diminuídos em bases. O resto do exame é normal. O aparelho cardiovascular tem o exame normal. O abdômen, que tem o exame mais alterado. Ele tem um abdômen globoso, distendido, tenso, difusamente doloroso à palpação, peristáltico, sem abaulamentos ou retrações, sem cicatrizes, sem circulação colateral visível, maciez móvel de decúbito presente e piparote positivo. Nos membros inferiores, ele tem um edema de uma cruz em 4, sem demais alterações. Bom, agora vamos à lista de problemas do nosso paciente. Lembrando que a gente divide a nossa lista de problemas em problemas subjetivos, que nós retiramos da anamnese, e problemas objetivos, que nós retiramos do exame físico. Os problemas subjetivos: distensão abdominal, redução do apetite, emagrecimento, febre, dor abdominal difusa que piora os mínimos movimentos, tabagismo, hemotransfusão e etilismo. Os problemas objetivos: frequência cardíaca aumentada de 108, temperatura axilar aumentada 38,6, hipocorado, 2 cruzes em 4, murmúrio vesicular diminuído em bases, abdômen distendido e tenso, doloroso à palpação, maciez móvel de decúbito positiva, piparote positivo, edema de membros inferiores de uma cruz em 4. Bom, nesse momento, antes de nós nos dedicarmos à investigação do quadro clínico do nosso paciente, a gente tem que se perguntar: existe, nesse momento, circunstâncias que colocam em risco a vida do nosso paciente? Existe risco de que, em pouco tempo, o nosso paciente morra? Então, no exame físico do nosso paciente, a gente percebe que ele está hemodinamicamente estável. Ele tem apenas uma taquicardia, que muito provavelmente é por causa da febre. Além disso, ele tem um exame neurológico normal, ele está lúcido, orientado, do ponto de vista respiratório, ele está eupneico, sem nenhum comprometimento das vias aéreas. Ou seja, no momento, o nosso paciente não tem nenhum motivo que nos faça pensar que a sua vida está em risco e que nós necessitamos tomar alguma conduta
para evitar que ele morra. Com isso, nós podemos prosseguir nos dedicando à investigação diagnóstica do paciente. Agora é aquele momento onde nós vamos agrupar os problemas do nosso paciente, tentando encaixá-los em síndromes. Bom, da lista de problemas do nosso paciente, o primeiro problema que chama a nossa atenção é essa distensão abdominal que vem acontecendo há 6 meses. No exame físico, a gente consegue associar a essa distensão abdominal a redução dos murmúrios vesiculares em bases. A gente realmente percebe que o abdômen está distendido e tenso. A gente observa maciez móvel de decúbito, piparote positivo e edema em membros inferiores. Quando nós percebemos maciez móvel de decúbito e piparote positivo associado a edema em membros inferiores, nós podemos dizer que o nosso paciente tem uma síndrome ascítica. Além disso, um piparote positivo nos permite dizer que nós estamos diante de uma ascite volumosa. Os murmúrios vesiculares reduzidos em base podem ser por causa da compressão das bases pulmonares pela ascite volumosa ou até mesmo por um derrame pleural. Em segundo lugar, nos chama a atenção que nas últimas 24 horas o paciente evoluiu com febre e dor abdominal. Nós conseguimos enquadrar esses dois problemas juntos, pois eles apareceram juntos. Além disso, a gente percebe no exame físico que a gente tem uma frequência cardíaca aumentada, provavelmente por causa da febre. Realmente o paciente tem uma temperatura axilar aumentada no exame físico e na palpação do abdômen a gente percebe que ele é difusamente doloroso. Com isso, nós concluímos que nós estamos diante de uma síndrome infecciosa, provavelmente abdominal, visto que febre e dor abdominal surgem juntas. Não menos importante é o fato que nosso paciente refere que nos 6 meses anteriores, junto com a distensão abdominal, ele cursou com redução do apetite e emagrecimento. Por isso a gente diz que o nosso paciente tem uma síndrome consumptiva. Nós agrupamos também tabagismo, hemotransfusão e etilismo crônico, pois são fatores de risco para possíveis causas dessa distensão abdominal do nosso paciente. Bom, agora chegou o momento onde nós tratamos individualmente de cada síndrome do paciente, tentando elencar as causas possíveis e, principalmente, dizer quais são as causas mais prováveis no caso clínico em questão. Nós devemos lembrar que na ascite nós investigamos dividindo as causas em causas transudativas e causas exudativas para a ascite. Nós utilizamos o GASA para nos ajudar nessa tarefa. O GASA é calculado a partir da albumina sérica menos a albumina do líquido acítico. GASAs que são maiores que 1,1 geralmente estão associados a causas que cursam com hipertensão portal. GASAs menores que 1,1 geralmente estão associados a causas que cursam com ausência de hipertensão portal. Nas ascites que são causadas por cirrose, nós geralmente temos achados clínicos como icterícia, edema de membros inferiores, nós podemos ter aquelas aranhas vasculares, podemos ter eritema palmar, podemos ter encefalopatia, entre outras coisas. Na ascite com causa cirrótica, geralmente nós temos o GASA maior que 1,1, proteína baixa e celularidade normal. Na cirrose por insuficiência cardíaca, nós podemos ter achados clínicos como edema de membros inferiores, turgência jugular, hepatomegalia, presença de B3, refluxo hepatojugular, dispneia, que pode ser de intensidade variável, ortopneia, dispneia paroxística noturna.
Além disso, o GASA nessas situações de insuficiência cardíaca é maior que 1,1, a proteína do líquido geralmente é maior que 4 e a celularidade geralmente é normal. Nas ascites com causas neoplásicas, a gente pode ter perda de peso, queda do estado geral, astenia, sintomas consumptivos, pode ser que a gente encontre um nódulo umbilical endurecido, a gente pode ter linfonodomegalia. E na causa neoplásica, nós vamos ter um GASA menor que 1,1, ele pode ter aspecto hemorrágico e a citologia oncótica pode ser positiva. Na ascite por tuberculose, geralmente a gente tem uma febre vespertina, perda de peso, quadro pulmonar presente em 30 a 40% dos casos. O GASA, nesses casos, vai ser menor que 1,1, a celularidade vai ser alta, com predomínio de mononucleares, e a gente pode ter uma cultura positiva para a micobactéria. A pancreatite, como causa de ascite, geralmente a gente vai ter dor abdominal, pode ser aquela dor abdominal em barra, característica. A gente pode ter antecedentes de alcoolismo, a gente pode ter trauma abdominal e essa dor abdominal pode estar associada a vômitos e náuseas. O GASA na pancreatite vai ser menor que 1,1 e a gente vai ter altos teores de amilase nesse líquido acítico. Na ascite nefrogênica, a gente vai ter a história de um paciente que é renal crônico e já faz hemodiálise, ficou refratário a essa hemodiálise e, portanto, a gente tem um mau prognóstico. O líquido pode ser amarronzado, o líquido acítico, e o GASA é menor que 1,1. Na ascite mixedematosa, nós podemos ter um paciente com voz anasalada, com uma lentificação dos movimentos e do raciocínio. Ele pode ter uma pele seca, ele pode ter relato de constipação intestinal e ele pode dizer para a gente que sente um frio excessivo. O GASA desse paciente vai ser maior que 1,1 e a proteína geralmente é alta. Na ascite por síndrome nefrótica, geralmente a gente vai ter um paciente anasarca, com uma urina espumosa, que vai ter um GASA menor que 1,1, com celularidade normal e baixo teor de proteína. Quando nós temos uma ascite por causa biliar, geralmente a gente vai ter uma história de cirurgia biliar ou trauma. O líquido vai ser amarronzado com elevado teor de bilirrubinas. Bem, e agora? Quais seriam as causas mais prováveis para a ascite do nosso paciente? Em primeiro lugar, vem a cirrose, principalmente porque a ascite do nosso paciente é desproporcional a qualquer outro sintoma ou sinal, isto é, quando nós temos um paciente que tem uma ascite sem outros comemorativos, como por exemplo dispneia, edema de membros inferiores, a causa mais provável para essa ascite é a cirrose. Além disso, nosso paciente possui dois importantes fatores de risco para a cirrose, o etilismo e a história de transfusão sanguínea no passado. As neoplasias são uma causa possível para a ascite do nosso paciente, visto que ele tem mais de 50, 60 anos, ele vem emagrecendo e possui um fator de risco para neoplasia, que é o tabagismo. A tuberculose é uma causa de ascite que não pode ser descartada para o nosso paciente. Um paciente com tuberculose costuma emagrecer, como no caso, porém, geralmente, o quadro pulmonar está presente e, nesse caso, não temos queixas respiratórias. De fato, nosso paciente possui febre, o que é comum no quadro clínico da tuberculose. Porém, o padrão da febre do nosso paciente nos faz pensar mais em uma causa aguda para ela, e não em uma infecção crônica como é a tuberculose. As outras causas de ascite são muito menos prováveis para o nosso paciente. Agora, nós vamos falar da perda ponderal do nosso paciente, da síndrome consumptiva que o nosso paciente vem apresentando. As principais causas para a perda ponderal são neoplasias, causas gastrointestinais, doenças inflamatórias e infecções crônicas. Bom, para o nosso paciente, a gente já viu que existe a possibilidade dele ter uma neoplasia. Além disso, as causas gastrointestinais não parecem ser uma possibilidade para a perda de peso do nosso paciente, visto que ele não tem história de diarreia, ele não tem história de vômito, ele não tem história de náuseas, ele não tem história de eliminação de sangue pelo trato gastrointestinal.
Ou seja, ele não tem história de sintomas luminais para fazer a gente pensar numa causa gastrointestinal. Das doenças inflamatórias, nós teríamos as doenças autoimunes e as doenças não autoimunes. As doenças autoimunes, o nosso paciente passou um pouco da faixa, mas não é impossível. Além disso, nas causas inflamatórias, não autoimunes, a gente poderia encaixar a cirrose, visto que, primeiramente, ela é uma doença inflamatória que depois evolui com fibrose. As infecções crônicas seriam uma possibilidade, como tuberculose, osteomielite, endocardite. Porém, o nosso paciente estaria apresentando febre há mais tempo e a febre do nosso paciente é aguda. Eu não estou dizendo que é impossível uma infecção crônica sem febre, porém é mais raro. Bom, agora nós vamos falar da dor abdominal do nosso paciente. Quando a gente tem um paciente com dor abdominal, é importante que a gente caracterize muito bem essa dor. Quanto ao tempo de duração, o nosso paciente fala pra gente que ela começou há aproximadamente 24 horas, então é uma dor aguda. Ele fala também que a dor é constante. Nós não sabemos como é essa dor dele, a qualidade dessa dor, mas nós sabemos que é uma dor difusa e que é uma dor que piora com qualquer movimento que ele faça. A isquemia mesentérica provavelmente não é a causa da dor do nosso paciente. O quadro clínico não parece de isquemia mesentérica. É muito comum que o paciente com isquemia mesentérica fale pra gente que é uma dor que piora com a alimentação, que faz a gente pensar em angina mesentérica. Um aneurisma aórtico roto provavelmente não é o caso do paciente, visto que é um quadro clínico dramático. O paciente chega com uma dor abdominal lancinante, hipotenso, com uma massa palpável no abdômen. Isso se ele chega ao hospital, porque 50% desses pacientes nem conseguem chegar ao hospital. O nosso paciente, ele está hemodinamicamente estável, não parece nem um pouco que ele tem um aneurisma roto. A obstrução intestinal poderia até ser uma causa da dor do nosso paciente quando a gente pensa em neoplasia. Porém, nosso paciente não tem náuseas, não tem vômito e ele não tem uma história de constipação intestinal. Já a peritonite é uma forte candidata para a dor abdominal do nosso paciente, visto que ele tem febre e ele fala para a gente que essa dor dele piora com qualquer movimento, que é uma característica da peritonite. O paciente com peritonite pode ser aquele paciente quietinho, abraçando as pernas na tentativa de diminuir a dor. Agora vamos falar da febre do nosso paciente. É muito importante também caracterizar a febre. Quando ela iniciou, se ela varia durante o dia, qual a duração, se ela tem um padrão específico, como ela termina, se tem sinais e sintomas associados. Bom, o nosso paciente falou que a febre dele iniciou há 24 horas. Ele falou que ela praticamente não varia durante o dia, que ela ficou nas últimas 24 horas acima do normal o tempo todo. E ele disse pra gente também que ela está associada à dor abdominal, porque ele viu que teve febre e que a dor abdominal começou. Quais são as principais causas de febre? Infecção, neoplasia, principalmente as hematológicas, doenças autoimunes e relacionadas a medicamentos. A principal causa de febre no quadro clínico do nosso paciente parece ser infecção. A neoplasia não é muito provável porque essa febre é aguda. Se fosse a neoplasia, sem ser uma infecção por causa da neoplasia, a febre estaria acontecendo há mais tempo. Doenças autoimunes a gente não acha que é provável para o nosso paciente e medicamentos o nosso paciente não referiu para a gente que ele toma medicamento algum. Bom, então resumindo, o que a gente tem até agora? Para a CIT, a nossa principal causa seria a cirrose, mas a gente também acha que poderia ser a neoplasia. A dor abdominal difusa, a nossa principal hipótese é uma peritonite. E para a febre, a nossa principal hipótese é uma infecção. Dadas as características de cada sintoma, a gente chegou a essas conclusões. Bom, agora que nós já discutimos todas as nossas hipóteses diagnósticas, a gente precisa pedir alguns exames complementares para chegar ao diagnóstico final.
Num paciente onde a gente suspeita de infecção, é interessante a gente pedir um hemograma completo e um PCR. É legal a gente avaliar a função renal desse nosso paciente, se ele tem distúrbios hidroeletrolíticos. É muito bom que a gente avalie a função hepática do nosso paciente, visto que a gente suspeita que ele tenha cirrose. Com isso, a gente pode pedir TGO, TGP, bilirrubina. A gente pode avaliar também como estão as vias biliares do paciente com as enzimas canaliculares, fosfatase alcalina, gama-GT. A gente pode avaliar também as sorologias do nosso paciente para vírus B e vírus C, que são causas de hepatite crônica, principalmente o vírus C, e o nosso paciente e o vírus C levando a cirrose, e o nosso paciente conta pra gente que ele tem uma história de hemotransfusão na adolescência. Além disso, a gente precisa fazer a análise do líquido acítico, que direcionaria bastante o nosso pensamento. O raio-x de tórax é importante para a gente descartar um quadro pulmonar assintomático. Além disso, para a gente identificar qual é a causa do murmúrio vesicular reduzido em base, e a ultrassonografia é um exame interessante para a gente avaliar o fígado do paciente. A gente pode adicionar nesse exame o Doppler de porta, assim como a gente pode avaliar também o abdômen de uma forma geral, se ele tem esplenomegalia. Para a gente é um exame interessante nesse momento. E aí, quando chegam os resultados dos exames complementares laboratoriais do nosso paciente, de fato nós temos uma anemia com VCM normal, nós temos também uma plaquetopenia, uma azotemia, uma hiponatremia, uma hipoalbuminemia e um TAP aumentado. Agora, o pacote hiponatremia, hipoalbuminemia e TAP aumentado vem para reforçar que o nosso paciente pode ter uma cirrose. Agora, a plaquetopenia pode muito bem ser por causa de um esplenismo, num paciente que tenha uma esplenomegalia, corroborando com a ideia que nós temos que o nosso paciente tenha cirrose. Isso vai ficar mais claro para a gente com o resultado da ultrassonografia. Vamos falar um pouco da azotemia do nosso paciente. A gente deve lembrar que ele pode ter uma causa pré-renal, renal e pós-renal. Para um paciente que a nossa principal suspeita até agora é a cirrose, com uma infecção aguda, a provável causa dessa azotemia é pré-renal, ou seja, por uma hipoperfusão, que pode ser por desidratação ou por uma hipoperfusão esplênica, causando uma síndrome muito conhecida nossa, que é a síndrome hepatorrenal. Para confirmar que é uma síndrome hepatorrenal, eu preciso excluir que temos infecção, eu preciso dar volume para o meu paciente, para ter certeza que não é falta de volume, e eu preciso fazer a retirada de qualquer droga nefrotóxica. E se mesmo assim a função renal continuar a piorar, eu atribuo aquela piora à cirrose. Bom, as análises que a gente pode fazer com o laboratório do nosso paciente são essas. Lembrando que a TGO e a TGP do nosso paciente também estão alterados, mas não é nada uma alteração muito emocionante, muito grande. O painel viral do nosso paciente veio todo negativo, exceto por esse anti-HBs, que provavelmente é por causa da vacinação do paciente. No raio-x de tórax do nosso paciente, nós temos apenas um derrame pleural pequeno à direita, com a ocupação do seio costrofrênico, que poderia justificar a redução do murmúrio vesicular do paciente. Bom, ao analisarmos o líquido acítico do nosso paciente, a gente percebe que ele tem um aspecto turvo, que ele tem 400 células polimorfonucleares, que ele tem uma albumina de 0,4, que as proteínas totais são de 0,8, que a glicose é de 70, que o DHL é de 176 e que a cultura está em andamento.
A gente consegue calcular agora o GASA do paciente. Ele tinha 2 de albumina no sangue, 1,9, e tem 0,4 de albumina no líquido acítico. Com isso, a gente fica aí com GASA de 1,5, 1,6. Com isso, nós concluímos que o líquido acítico do nosso paciente é um transudato, ou seja, corrobora ainda mais para a nossa hipótese de cirrose. Se fosse uma neoplasia, o líquido acítico seria um exudato rico em proteínas. Essa contagem de polimorfonucleares com 400 células reforça para a gente a nossa hipótese de peritonite. E no caso da cirrose, uma grande hipótese é a peritonite bacteriana espontânea. Para a gente fazer o diagnóstico dessa entidade, a gente sabe que se a gente tiver mais de 250 células polimorfonucleares, a gente pode estar diante de uma peritonite bacteriana espontânea. O diagnóstico definitivo só é feito com uma cultura, porém demora, e é um quadro que precisa de um tratamento antes que a cultura fique pronta. Bom, na ultrassonografia abdominal do nosso paciente, nós vimos um fígado com dimensões reduzidas em margens nodulares, compatível com um fígado de cirrose. A gente viu também uma cite volumosa e a gente viu também uma esplenomegalia. Bom, depois de todo o nosso raciocínio clínico, a solicitação dos exames complementares, os resultados dos exames complementares, nós podemos concluir que o nosso paciente tem uma cirrose, provavelmente pelo uso crônico de álcool, cursando com uma ascite que foi complicada com uma peritonite bacteriana espontânea. Agora, nós vamos falar do tratamento do nosso paciente. Em primeiro lugar, devemos definir que o quadro clínico do nosso paciente exige um tratamento em regime de internação hospitalar. Ao fazer a prescrição do nosso paciente, nós utilizamos o mnemônico Fast Hug para nos ajudar a não esquecermos de nada. Primeiramente, sobre a alimentação, nosso paciente pode se alimentar, visto que ele não possui nenhum distúrbio da consciência, tem capacidade de proteger as vias aéreas, está eupneico. No entanto, o ideal é uma dieta branda ou semilíquida, visando evitar a distensão gástrica, pois, com essa ascite volumosa, se houver uma distensão gástrica acentuada, o paciente pode vir a vomitar. Hidratação, a princípio, nosso paciente não precisa no momento. Devemos lembrar que, caso formos proceder com paracentese de alívio, com a retirada de mais de 5 litros de líquido acítico, devemos fazer albumina endovenosa para o nosso paciente. Além disso, ele está com dor, então precisamos fazer um analgésico. Podemos começar com uma dipirona. Sobre a sedação, é importante ressaltar que devemos evitar os benzodiazepínicos em pacientes cirróticos avançados, como é o caso do nosso paciente. E caso ele venha precisar de sedação, uma boa alternativa para ele seria a quetiapina, um antipsicótico atípico. Podemos fazer a profilaxia farmacológica para a trombose, visto que nosso paciente não tem nenhum sangramento e tem um INR maior que 2. Head of the Bed vem para nos lembrar das preocupações com o paciente durante uma internação, como por exemplo, cabeceira elevada, evitar catéteres vesicais desnecessários, tomar cuidado com acessos venosos e as flebites, entre outras coisas. Nosso paciente precisa de profilaxia para úlcera de mucosa gástrica, porém, devemos evitar os inibidores de bomba de prótons nos pacientes com cirrose, pois eles podem aumentar a translocação bacteriana. Sendo assim, uma opção para o nosso paciente seria a ranitidina. O controle glicêmico é importante nesse caso para avaliar se o paciente está fazendo hipoglicemia, que é comum no paciente cirrótico. Sobre o tratamento antibiótico, nós devemos lembrar que os principais germes relacionados com a peritonite bacteriana espontânea são os bacilos gram-negativos entéricos. Sendo assim, temos a opção de fazer uma quinolona, um aminoglicosídeo e uma cefalosporina de segunda ou terceira geração. Nós evitaremos as quinolonas, pois existe uma resistência maior a elas. Os aminoglicosídeos não são interessantes nesse caso, pois eles são nefrotóxicos e a função renal do nosso paciente não está das melhores. Com isso, nos resta as cefalosporinas, sendo que
As de terceira geração têm uma cobertura melhor para os germes gram-negativos entéricos, ou seja, nós faríamos o ceftriaxone. Sobre a diurético-terapia, gostaria de ressaltar que para o paciente cirrótico, o diurético de primeira escolha é a spironolactona. Além disso, é importante estar atento à função renal desses pacientes quando introduzimos os diuréticos. Bom, pessoal, e assim nós terminamos a apresentação do nosso caso. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Obrigado pela atenção, por assistir os vídeos do nosso canal e continuem nos acompanhando.